Bom, meus queridos, nós vamos trabalhar agora com vocês a unidade 17, Dinâmica do Trabalho e Energia. Nessa primeira parte eu vou trabalhar trabalho e potência. Depois nós vamos trabalhar energia num outro vídeo, tudo bem? Perfeito, meus queridos? Então, basicamente, o que nós vamos trabalhar agora com vocês? Trabalho, potência, energia e energia mecânica serão trabalhados em outro vídeo com vocês. Sequência dessa aula, tranquilo? Ora, a nossa galáxia Via Láctea, ela tem um movimento de rotação, perfeito, né? Está em giro contínuo, e ela é formada por aproximadamente 200 bilhões de sóis. É uma galáxia antiga, tem 13 bilhões de anos de existência, e uma dessas estrelas que circunda o centro da Via Láctea é o nosso Sol, contando com o nosso sistema solar, e o Sol descreve um movimento de translação ao redor do centro da Via Láctea a uma distância média de 26.100 anos-luz. E ele leva aproximadamente 220 bilhões de anos com uma velocidade de 240 km por segundo, para dar uma volta completa ao redor do centro da Via Láctea. Junto com o Sol, nós temos o planeta Terra, que descreve um movimento de translação em relação ao centro da Via Láctea, em relação ao Sol, e tem um movimento de rotação. Como existem forças envolvidas, ao existirem forças envolvidas, essas forças se promovem um deslocamento, elas realizam trabalho. E realizam trabalho num certo intervalo de tempo. Por isso elas desenvolvem potência. E ao desenvolver potência, elas estão consumindo energia. Estão transformando energia em trabalho. Perfeito? A energia é a capacidade de realizar trabalho. Nós já estudamos isso. Existem várias modalidades de energia. Uma das primeiras modalidades que nós estudamos é a chamada energia mecânica, que será objeto de estudo num outro vídeo. Tranquilo? Então vamos lá, meus queridos. Vamos trabalhar agora os conceitos de trabalho. O que é trabalho? Trabalho é uma grandeza física escalar que expressa o seguinte. Aqui eu tenho uma máquina que está aplicando uma força e vai promover sobre esse corpo aqui um certo deslocamento. Quando uma máquina, certo, né, ela aplica uma força e promove um deslocamento, eu digo que essa máquina, ela realizou o que, pessoal? Trabalho. Para a física não foi a máquina que realizou o trabalho, mas foi o que? A força aplicada por essa máquina que realizou o trabalho. Então, o trabalho, certo, né? É a condição que se manifesta, é a grandeza física escalar, certo, né? Que se manifesta quando uma força aplicada sobre um sistema físico promove nesse sistema um deslocamento. Tudo bem? Eu posso representar o trabalho pela letra W, do inglês work, ou posso usar aquela letra grega tal. Perfeito, pessoal? Ok? Lembrando que o trabalho é uma grandeza física escalar. Ele é caracterizado pelo valor dele e pela unidade de medida. Ele não tem uma orientação espacial, ele não tem módulo e ele não tem direção. Perfeito? A unidade de trabalho do Sistema Internacional de Unidade é o tal do Joule, em homenagem a James Prescott Joule. Perfeito, gente? Muito bem, né? Então vejam vocês, como é que eu calculo o trabalho mecânico aplicado sobre um corpo? Eu tenho aqui uma superfície, eu tenho aqui um corpo, eu vou amarrar um fio e vou aplicar aqui uma força. Quando eu puxo esse corpo, eu promovo um deslocamento na horizontal, da esquerda para a direita. Então eu tenho o vetor força e o vetor deslocamento. Perceba que o vetor força e o vetor deslocamento formam entre si um certo ângulo, certo? Um ângulo chamado θ. Tranquilo? Horas. É a componente da força F na direção do deslocamento, Fx, que promove o trabalho. Então eu pego essa força e projeto aqui na direção x. Eu faço uma decomposição vetorial. Eu tenho Fx. Fx é a projeção da força F na direção x, na direção do deslocamento. Ora, raciocine comigo. Esse bloco vai sair daqui e vai se deslocar até aqui. Ele vai da posição inicial S0 para a posição final S. Porque essa força vai puxar esse bloco. E a componente da força que promove o movimento desse bloco chama-se Fx. O deslocamento, então, escalar deste bloco, ΔS, é a posição final menos a posição inicial. Raciocine. Quanto maior for o valor da força Fx, significa que maior é o trabalho realizado. Se eu preciso fazer muita força para deslocar um corpo, mais trabalho estarei realizando para deslocar o corpo. Então, à medida em que aumenta Fx, aumenta o trabalho realizado. Quanto mais longe eu empurrar essa caixa, quanto maior for o D, ou ΔS, o deslocamento escalar, mais trabalho eu terei realizado. Então, quanto maior o deslocamento escalar, maior é o trabalho realizado. Conclusão, o trabalho, W, work do inglês, ele é diretamente proporcional à componente Fx, da força F, e diretamente proporcional a D, ao deslocamento. Então o trabalho seria o resultado do produto da força Fx pelo deslocamento. Porque quanto maior o valor de Fx, maior o trabalho teria sido realizado. Quanto maior o deslocamento, maior o trabalho teria sido realizado. Ora, eu consigo ver um triângulo aqui, ó. A força F, Fx, que é a sua componente, projeção da força F na direção x, e o ângulo θ. O Fx é o cateto que está junto do ângulo. Junto do ângulo é adjacente ao ângulo, é com o ângulo. Aí eu lembro do SOHCAHTOA, que diz que o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Eu diria que o Fx seria F, certo, pessoal, né? Nesse caso aqui, o cosseno de θ seria Fx dividido por F. Ou eu poderia dizer então que Fx
que é o cateto adjacente ao ângulo, é o valor da hipotenusa f vezes o cosseno desse ângulo. É importante saber trigonometria, por isso nós vimos isso em vetores, pessoal, ok? E vimos também em forças, introdução à dinâmica. O cateto adjacente fx seria a hipotenusa f vezes o cosseno desse ângulo. Então, nessa equação aqui que diz que trabalho é igual a fx vezes d, onde tem o fx, eu vou escrever f cosseno θ. E essa equação ficaria assim, trabalho é igual, no lugar de fx, f vezes o deslocamento vezes o cosseno θ. Essa é a equação que permite calcular o trabalho mecânico desenvolvido por uma força F que promove num corpo um deslocamento D. Esse trabalho dependerá da força, do deslocamento e do cosseno formado entre o vetor força e o vetor deslocamento. Então, quando você aplica uma força e promove um deslocamento, você realiza trabalho. Não se esqueça que trabalho é medido em Joule no Sistema Internacional de Unidades, força é medida em Newton e o deslocamento é medido em metro, pessoal. Muito bem. Gente, quais são as unidades de trabalho? No sistema metro-quilograma-segundo, sistema internacional, a unidade de trabalho é o Joule. O que é o tal do Joule? Olha para cá. Eu tenho uma superfície, eu tenho um corpo. Eu aplico uma força e promovo um deslocamento. Tá? Veja que a força e o deslocamento eles são paralelos. Se eles são paralelos, isso aqui é um ângulo. Se eles são paralelos, não tem ângulo entre eles. O ângulo entre a força e o deslocamento é 0 graus. E o cosseno de 0 graus vale 1. Então eu diria assim, o trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Tá? Qual é a força que eu estou aplicando aqui? 1 newton. Qual é o deslocamento que o corpo está sofrendo? 1 metro. O cosseno de 0 graus, porque a força é paralela ao deslocamento, é 1. Então no cosseno de θ eu escrevo 1. Conclusão. Quando eu aplicar uma força de 1 newton e promover um deslocamento paralelo de 1 metro, estarei realizando, ou a força estará realizando, um trabalho de 1 joule. Então 1 joule é 1 newton vezes 1 metro. Tudo bem? 1 joule é o trabalho realizado quando aplica-se uma força de 1 newton e essa promove um deslocamento de 1 metro paralelo a essa força. Muito bem. Eu também posso medir o trabalho, né? Não só em homenagem a esse gênio aqui, o James Prescott Joule, ok? Mas eu posso medir o trabalho na unidade do sistema CGS, centímetro grama segundo. Aquela mesma figura, uma força paralela ao deslocamento, o trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno θ. O cosseno de θ é o cosseno de 0 graus, porque a força é paralela ao deslocamento, o cosseno de 0 é 1. Então, só que aqui, ao invés de aplicar uma força de 1 newton, eu vou aplicar uma força de 1 dina, que nós já vimos, ok, pessoal? Lembrando que 1 newton é 10 elevado a quarta dinas ou a quinta dinas. Deixa eu ver. Um newton, o que ele é? Um newton é 1 metro, certo? É 1 quilograma acelerado por 1 metro por segundo ao quadrado. Então vai dar 10 na quinta, certo, pessoal? Certo, né? Deixa eu ver. 1 metro tem 100 centímetros, isto, né? 1 quilograma, 10 na quinta dinas. 1 newton é 10 na quinta dinas, ok, pessoal? Então eu escreveria aqui, gente, perfeito? Que a força aplicada é de 1 newton, o deslocamento é de 1 centímetro. Então, quando eu aplico uma força de 1 dina e promovo um deslocamento paralelo de 1 centímetro, eu digo que eu realizei um trabalho de 1 erg. Não fui eu. A força de 1 dina realizou um trabalho de 1 erg. Erg é a unidade para medir trabalho ou energia no sistema CGS, centímetro grama segundo. Perfeito, pessoal? Beleza aí? Muito bem. Agora, eu preciso de vocês mais um pouquinho aqui, tá? Muito bem. Qual é a relação que existe entre Joule e erg, pessoal? Olha só, 1 Joule é 1 newton vezes 1 metro. 1 newton, eu disse para vocês, é 10 na quinta dinas. 1 metro é 100 centímetros. Então, 1 Joule seria, no lugar de newton eu escrevo 10 na quinta dinas. No lugar de metro eu escrevo 100 centímetros. Ou seja, 10 ao quadrado. 10 na quinta vezes 10 ao quadrado vai me dar 10 na sétima. Conclusão. 1 Joule, pessoal, certo, né? É a mesma coisa que 10 na sétima, dina vezes centímetros. O que é dina vezes centímetros? É o erg, é 1 erg. Então, 1 joule é 10 na sétima, dina vezes centímetros. 1 joule é igual a 10 na sétima ergs. Então, se eu tiver 1 joule de trabalho realizado ou de energia gasta ou armazenada, eu estarei realizando um trabalho ou gastando energia ou armazenando energia de 10 na sétima ergs. Muito bem. Uma outra unidade para calcular trabalho é o chamado elétron-volt, certo, gente? É uma unidade utilizada em física nuclear para você medir a grandeza física trabalho ou a grandeza física energia. Um elétron-volt ele corresponde a aproximadamente 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Um elétron-volt, eu diria que é o trabalho que deve ser realizado sobre um elétron que tem uma carga de 1,6 vezes 10 a 19 coulombs para que ele possa superar uma diferença de potencial de 1 volt, ou uma tensão de 1 volt. Tudo bem? Então, um elétron-volt corresponde a 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. É um outro modo de você expressar o trabalho. Tudo bem?
Aqui eu tenho a equação dimensional da grandeza física trabalho, que nós já vimos quando nós estudamos com vocês, certo, né, a chamada análise dimensional. A grandeza física trabalho, ela tem como equação dimensional L ao quadrado mt elevado a menos 2. Esse L é o símbolo dimensional das unidades de comprimento. Esse M maiúsculo é o símbolo dimensional das unidades de massa. E esse T maiúsculo é o símbolo dimensional das unidades de tempo. Como é que eu cheguei nisso? Olha só. Trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. O que é força? Massa vezes aceleração. Quando eu tenho força, eu escrevo massa vezes aceleração. Vou assumir que a força é paralela ao deslocamento. Então significa que esse cosseno de θ é o cosseno de 0 graus. O ângulo entre a força e o deslocamento é 0 graus, não tem ângulo. Então o cosseno de 0 vale 1. Então esse cosseno de θ vale 1. Então, essa equação ficaria assim. Ó. Essa equação vira isto. No lugar de força, massa vezes aceleração. Deslocamento e no cosseno de θ eu escrevo 1. Aí eu lembro, o que é a aceleração? É a variação de velocidade num certo intervalo de tempo. Então, onde tem A, eu escrevo ΔV sobre ΔT. Trabalho é igual. Massa, no lugar de A, eu escrevo ΔV sobre ΔT vezes D. Aí eu lembro o seguinte, certo, né? Vou admitir o seguinte, que a minha massa é de 1 kg. A minha variação de velocidade é de 1 metro por segundo. O meu tempo é 1 segundo. O meu deslocamento é 1 metro. Tudo bem, gente? Ora, se você observar aqui, eu vou substituir o símbolo quilograma de massa pelo símbolo dimensional de massa, que é o M maiúsculo. Metro por segundo, eu vou substituir por L por T, que é o símbolo dimensional de comprimento e tempo. Segundo, vou substituir por T, símbolo dimensional de tempo. Metro, eu vou substituir por L, símbolo dimensional de comprimento. Agora, se eu trabalhar isso aqui, veja só o que é que eu tenho aqui. Ó, né? Eu tenho aqui que, basicamente, se eu realizar essa operação, eu vou observar que essa equação ela vai ficar assim, ó, certo? Né? Ó, L, tá? Ok? Está aqui. Esse LT aqui, ó, perfeito? Vai ficar, na verdade, esse T ele está como denominador. Então esse T fica aqui embaixo, ó, como T ao quadrado. T vezes T vai dar T ao quadrado. E M aqui, perfeito? Então essa equação ficaria assim, ó. O símbolo dimensional de trabalho entre colchetes é a sua equação dimensional. L vezes L, L ao quadrado. Aqui eu tenho M. E quando eu tenho aqui uma potência no denominador e eu quero passar para o numerador, é só mudar o sinal. Então fica T na menos 2. Nós já tínhamos visto isso quando nós estudamos análise dimensional com vocês. Ok, pessoal? Quem não viu isso, não se preocupe, que quando tiver um conteúdo específico de análise dimensional, nós vamos trabalhar com vocês isso. Ok? Muito bem. Existem casos em que o trabalho é nulo. São 3 casos em que o trabalho vale 0. Primeiro caso. Se a força resultante sobre um sistema físico for 0, se o F for 0, 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, se a força resultante é 0, o trabalho realizado é 0, certo? Se as forças se anulam num sistema, produzem uma força resultante 0, ela não vai realizar trabalho. O trabalho é nulo. Perfeito, gente? Segundo caso, se o deslocamento D for 0, então no lugar aqui, ó, eu escrevo D igual a 0. Se eu colocar no lugar de D igual a 0, 0 vezes qualquer coisa dá 0. Então, se o deslocamento for 0, o trabalho realizado será 0. Então, se a força resultante é 0, o trabalho é 0. Se o deslocamento é 0, o trabalho é 0. Se as forças se anulam, eu não realizo o trabalho. Se tem força, mas ela não consegue deslocar o corpo, certo, né? Ela não realiza trabalho também. Muito bem. E o terceiro caso é que quando o ângulo entre a força e o deslocamento for 90 graus, aqui está o deslocamento, aqui está a força. Se o ângulo entre a força e o deslocamento for 90 graus, o cosseno de 90, certo? O cosseno de 90 graus vale 0. Então, nessa equação, escreva no lugar do cosseno de 90, 0, o trabalho será 0. Um exemplo é o móvel em movimento circular uniforme. Essa seta branca representa o vetor velocidade ou do movimento. Essa seta amarela representa o vetor força centrípeta, que puxa o corpo por centro da trajetória. Veja que o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor força centrípeta é 90 graus. Então, nesse caso, nós dizemos que a força centrípeta realiza trabalho nulo, porque ela não muda o valor da velocidade. Tranquilo, pessoal? Então, quando o ângulo entre a força e o deslocamento, o vetor espaço, deslocamento escalar, for 90 graus, certo? O trabalho será nulo. 3 casos em que o trabalho é nulo. Força resultante 0, trabalho nulo. Deslocamento escalar 0, trabalho nulo. Ângulo entre a força, o vetor força, e o vetor deslocamento 0, trabalho nulo. Qual é a unidade de medida de trabalho no sistema internacional, que para nós importa? É o joule. Um joule significa um newton de força que promove um deslocamento de 1 metro, certo, né? Paralelo ao deslocamento. Muito bem. Tipos de trabalho.
Quando você tem um trabalho realizado por uma força que favorece o movimento, você diz que esse trabalho é um trabalho que motoriza o movimento, é o trabalho chamado motor. Então, o trabalho motor é o trabalho realizado por uma força que favorece o movimento. Aqui eu tenho um carro, o deslocamento dele é da esquerda para a direita. O motor desse carro está aplicando uma força e essa força está favorecendo o movimento. Tem o mesmo sentido do movimento. Então, essa força realiza um trabalho motor. Por convenção, ele tem sinal positivo, maior do que zero. Agora veja, aqui eu tenho o mesmo carro, e o carro está deslocando da esquerda para a direita, certo? Mas em sentido contrário, eu tenho a força de atrito. Essa força de atrito, de certa forma, ela vai desfavorecer esse movimento. Se eu for arrastar esse carro, ela vai prejudicar o movimento do carro. Concorda comigo? Embora o atrito de aderência, certo, do carro, dos pneus à pista, ele vai desgastar o pneu, certo, gente? Quanto maior o atrito, menor a velocidade que esse carro vai desenvolver. Ok, pessoal? Então, quando a força ela é contrária ao deslocamento, ela realiza um trabalho que resiste ao deslocamento. Trabalho chamado resistente, e esse trabalho é negativo. Então, quando força e deslocamento tiverem o mesmo sentido, essa força realiza um trabalho motor, positivo. Quando força tiver um sentido contrário ao deslocamento, essa força realiza um trabalho negativo, trabalho resistente. Muito bem. Quando eu pego um corpo e eu levanto um corpo de uma posição X para uma posição Y, eu estou aplicando uma força e levantando esse corpo. Ó, vou levantar esse corpo daqui até aqui. Perfeito, gente? O trabalho realizado, certo, para elevar esse corpo, ou quando eu solto esse corpo, ele cai, o trabalho realizado pela força-peso dele, eu chamo de trabalho da força-peso. Aqui eu tenho um sujeito fazendo barra, outro sujeito fazendo barra, aqui eu tenho uma empilhadeira. Eles estão elevando, certo, corpos, elevando massas. Eu tenho um trabalho realizado pela força-peso aí. Ok, pessoal? Veja esse exemplo aqui. Ó. Aqui eu tenho uma bola na posição 1, eu tiro a minha mão, essa bola vai cair, porque a massa dela é atraída para o centro do planeta, é a força-peso. Quando ela sai da posição 1, ela vai para a posição 2. Ela sofre um deslocamento. O deslocamento é a altura do qual ela caiu. Perfeito? Se ela caiu de uma altura de 2 metros, qual é o deslocamento da bola que cai? 2 metros. A força que puxa ela para baixo é a própria força-peso. É a massa de desaceleração da gravidade. Perfeito, gente? O deslocamento é vertical, a força é vertical, ambos para baixo. Quando a força é para baixo, o deslocamento é para baixo, eles são paralelos, qual é o ângulo entre eles? Não existe ângulo entre eles. Ó. Os dois são paralelos. Então o ângulo entre o vetor força, que é o peso, e o vetor deslocamento, que é a altura do qual a bola caiu, vale 0 graus. Quando a força e o deslocamento são paralelos, o ângulo é 0 graus. Trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. No lugar de força, eu escrevo peso, porque é o peso que vai fazer com que essa bola caia. Certo? E peso é m vezes g. Então, no lugar de força, eu escrevo massa vezes aceleração da gravidade. No lugar de deslocamento, eu escrevo h, que é a altura do qual ele vai cair. E o cosseno de 0 graus é o cosseno de 1. Quanto vale o cosseno de 0 graus? Vale 1. Então, aqui onde tem cosseno de 0 graus, eu escrevo 1. Então, a equação ficaria: trabalho é igual massa vezes aceleração da gravidade vezes altura. Como é que eu interpretaria isso? Eu diria o seguinte, olha só. Aqui eu tenho um avião, modelo de um Blackbird SR-71, famoso pássaro negro, avião de espionagem norte-americano desenvolvido na década de 60, tudo bem? Eu vou levar esse avião desta posição até essa posição. Ele tem uma certa massa, eu vou levantá-lo até uma certa altura, e para isso, certo, né? Ok? Eu vou ter que trabalhar quanto a força da gravidade que o puxa para baixo. Quanto maior for a massa desse corpo, maior é o trabalho que eu tenho que realizar para deslocá-lo. Por isso que o trabalho da força-peso depende da massa. Quanto maior a altura que eu vou ter que levantar esse corpo, maior o que, pessoal? O trabalho que eu vou ter que realizar para deslocá-lo. Se eu levantar o corpo a uma pequena altura, eu vou ter que realizar um pequeno trabalho. Se eu levantar o corpo a uma grande altura, eu vou ter que realizar um grande trabalho. E a aceleração da gravidade. Este objeto, para ser elevado na Terra, eu vou realizar um certo trabalho. Se eu for para a Lua, onde a aceleração da gravidade é menor, eu consigo levantá-lo, certo, né, de forma mais fácil. Um astronauta com todo o seu traje espacial, capacete, mochila com tanques de oxigênio, dizem que ele pesa em média na Lua 180 kg, o corpo dele mais os equipamentos. E ele consegue se mover com certa facilidade. Ele precisa realizar menos trabalho, porque embora ele tenha a mesma massa, certo, ele tenha que levantar corpos a uma mesma altura do que ele levantaria na Terra, a aceleração da gravidade é menor. Então, como é que eu calculo o trabalho da força-peso? Massa do corpo vezes a aceleração da gravidade vezes a altura que eu vou levantar o corpo. Muito bem. Existe um outro trabalho chamado trabalho da força elástica. Eu tenho aqui um suporte, tenho aqui uma mola e aqui eu tenho um corpo. Tá vendo que eu estou aplicando uma... Olha só, eu vou aplicar uma força e vou deformar esse corpo, tudo bem? Quando eu deformo a mola, veja só,
a mola volta à posição inicial, é um sistema elástico. Porque eu aplico uma força para a esquerda, e em sentido contrário existe uma força, chamada força elástica, que tende a restituir o corpo à posição de origem. Certo? E força elástica, pela lei de Hooke, eu calculo como sendo a constante elástica vezes ΔX. O que é ΔX? É a deformação que a mola sofre. É o comprimento final da mola menos o comprimento inicial. Quanto mais eu deformo uma mola, mais força elástica ele apresenta. Tudo bem, gente? Ok? Como eu empurro a mola para um lado e a força elástica está em sentido contrário, eu sei que essa equação eu posso colocar um sinal negativo. Por quê? Porque a força elástica é uma força restitutiva. Ela é contrária à força que deforma a mola. Olha só, eu deformo a mola para lá, mas a força elástica está no sentido contrário. Então eu poderia escrever essa equação como sendo força elástica igual a menos K delta X. É a famosa equação do que, pessoal? De Hooke, que permite calcular a força elástica. Se força elástica é K vezes delta X, isso aqui é uma equação de primeiro grau. Eu comparo com a equação de uma reta. Aqui seria o Y, que corresponderia à força elástica. Aqui seria o X, que corresponderia à deformação da mola. Não tem aqui o chamado coeficiente linear, quer dizer que essa reta começa no zero. Uma deformação zero, a força elástica é zero. À medida em que eu vou deformando a mola, vai aumentando a força elástica. Eu aperto a mola um pouquinho, eu deformo pouco a mola, ela tem pouca força elástica. Eu aperto muita mola, significa que eu deformei muita mola, vai ter muita força elástica. Então eu vou ter uma reta ascendente, mostrando que à medida em que a elasticidade, certo, vai produzir, a mola que tem uma certa elasticidade vai sendo deformada, vai aumentando a força elástica. Olha só, se você olhar para isso aqui, ó, a tangente desse ângulo aqui, a tangente de θ, é o cateto oposto pelo cateto adjacente. A tangente de um ângulo formado pela reta e a horizontal, você sabe que é o coeficiente angular da reta. Esse A não é a aceleração, é o coeficiente angular da reta. No outro gráfico eu chamei de M, para não confundir com a aceleração. Esse A vai corresponder à constante elástica. Ó, se o A é a constante elástica e o coeficiente angular é a tangente desse ângulo, a tangente desse ângulo é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? É daqui até aqui. É a força elástica. Quem é o cateto adjacente? É daqui até aqui. É a deformação da mola. Então a aceleração seria a força elástica sobre a deformação da mola. Como a aceleração é a constante elástica, a conclusão. Constante elástica é a força elástica sobre a deformação. Claro que isso aqui está multiplicando, passo para cá dividindo. Eu sei que para calcular a constante elástica do material que forma uma mola, basta pegar a força elástica e dividir pela deformação, certo, que a mola sofreu. Ok, meus amigos? Bom, como é que eu calculo o trabalho realizado pela força elástica, tá, que está presente na deformação da mola, gente? Força por deslocamento, por deformação, produz esse gráfico. Esse gráfico gera uma figura. Nessa figura eu tenho uma base, essa base é a deformação da mola, x ou delta x. Eu tenho uma altura, essa altura é a força elástica. Ó. Daqui até aqui é a altura desse triângulo, que é a força elástica. Daqui até aqui é a base desse triângulo, que é delta x, a deformação da mola. O quanto eu encurtei ou o quanto alonguei a mola, tudo bem? O trabalho realizado, certo, por essa força, nós sabemos que no gráfico de força por deslocamento, ou força por distância, o trabalho é equivalente à área do gráfico. Perfeito, gente? Então, o trabalho seria a área desse triângulo. Muito bem. Quem é a base desse triângulo? A base desse triângulo seria a deformação da mola, seria o x. Quem é a altura desse triângulo? A altura desse triângulo é daqui até aqui, é a força elástica. Ou seja, menos k vezes delta x ou menos k vezes x. Então, o trabalho seria base vezes altura dividido por 2. No lugar de base, eu vou escrever x. Tá? No lugar de altura, eu vou escrever menos k vezes x. Ora, pessoal, x vezes x vai me dar x o quê, pessoal? Ao quadrado. Conclusão. O trabalho realizado pela força elástica presente na deformação de uma mola é igual menos a constante elástica, que multiplica a deformação da mola ao quadrado, o quanto ela foi encurtada, comprimida, o quanto ela foi distendida ou alongada, dividida por 2. Esse sinal negativo é para dizer que essa força elástica, ela é o quê, pessoal? Ela tem sentido contrário. Tudo bem, gente? Tá? Importante, sempre que você fizer um gráfico de força por tempo, tá? Força por distância, perdão, né? A área do gráfico ela é numericamente igual ao trabalho realizado. Por quê, professor? Olha só, esse gráfico de força por deslocamento ou por distância, eu tenho aqui a base e aqui eu tenho a altura. Como é que eu calculo a área de um gráfico desse retângulo? Base vezes altura. Quem é a base? A base é daqui até aqui. A base é o deslocamento. Quem é a altura? É daqui até aqui. A altura é a força. No lugar de base eu escrevo força. No lugar de altura, certo? Perdão, de altura eu escrevo força. No lugar de deslocamento eu escrevo que seria a base. Então a área que seria base vezes altura seria F vezes Z. Certo, gente? O que é F vezes Z? É o trabalho. Conclusão.
se o trabalho é F vezes D e F vezes D é a área do gráfico, o trabalho realizado por essa força é numericamente igual à área do gráfico. Então, sempre que você tiver um gráfico de força por deslocamento, a área do gráfico vai fornecer o trabalho realizado. Muito bem, certo? Quando você realiza um trabalho, num certo intervalo de tempo, você desenvolve algo chamado potência. O que é potência? É uma grandeza física escalar, P, que expressa a relação entre o trabalho realizado, certo? E o tempo que eu levo para realizar esse trabalho. Aqui eu tenho um motor radial de avião, aqui eu tenho um motor de fusca, certo? Esses dispositivos, eles convertem energia em trabalho. Eles realizam trabalho num certo intervalo de tempo. Então, eles têm uma certa, o quê, pessoal? Potência. Muito bem, tá? No Sistema Internacional de Unidades, qual é a unidade de potência? Potência é o trabalho realizado num certo intervalo de tempo. Quando você realiza um trabalho de 1 joule e o faz no intervalo de tempo de 1 segundo, você diz que você tem uma potência de 1 watt, em homenagem a James Watt. Certo, pessoal? Então, 1 watt de potência é quando nós temos um trabalho de 1 joule realizado no intervalo de tempo de 1 segundo. Então, 1 watt seria 1 joule por 1 segundo. O que seria 1 kilowatt? 1000 watts. O que seria 1 megawatt? 1 milhão de watts. O que seria 1 gigawatt? 1 bilhão de watts. Aí nós temos os múltiplos, né? Esse é o grande James Watt, certo, né? Engenheiro, inventor, escocês, lá do século XIX, importante na Revolução Industrial, desenvolvimento das chamadas máquinas térmicas. Outras unidades importantes de potência, gente, né? É o cavalo-vapor, que corresponde a um cavalo-vapor a 735 watts, e o horsepower, que significa que uma horsepower corresponde a 746 watts. Por que se utiliza o termo cavalo para definir a potência de máquinas, professor? Porque na Revolução Industrial, que ocorreu a partir de 1775 na Inglaterra, com vários eventos, antes a atração dos dispositivos era animal. Quando eles criaram as máquinas térmicas, que queimavam lá carvão para produzir energia, certo, né, térmica e ser convertida em trabalho, eles compararam a potência das novas máquinas com o que eles conheciam, a potência dos cavalos. Então, um cavalo vapor corresponde a 730 watts e um horsepower, um HP a 746, o que, pessoal? Watts. Tudo bem? Aqui a equação dimensional da grandeza física potência, que é trabalho sobre tempo, será L ao quadrado mt elevado a menos 3. Quando nós vimos análise dimensional, para aqueles que já viram, certo, né, nós abordamos isso. Quem ainda não viu, no futuro nós vamos desenvolver essas chamadas equações dimensionais. Tudo bem? Existe uma relação entre potência e velocidade média? Existe. Estamos terminando, gente. Potência é o trabalho realizado num certo intervalo de tempo. O que é trabalho? Força vezes deslocamento. Se a força for paralela ao deslocamento, aquele cosseno de θ vale 1, então o trabalho é força vezes deslocamento. No lugar do trabalho, eu escrevo F vezes D. D é distância, deslocamento. Deslocamento por tempo vai me dar velocidade média. Conclusão. A potência pode ser calculada como sendo a força vezes a velocidade média. Então eu posso calcular a potência como sendo a relação entre o trabalho realizado e o intervalo de tempo ΔT, no qual ele é realizado, ou como sendo o produto da força pela velocidade média. Perfeito, meus queridos? Tá? Potência instantânea é a potência que os motores desenvolvem num certo intervalo de tempo. Num certo intervalo de tempo é a potência média. A potência instantânea é num determinado instante, num determinado momento. Perfeito, gente? Muito bem. Todo sistema físico, certo, que converte trabalho em energia, ele tem um certo rendimento. O rendimento expressa a eficiência com que um sistema físico, uma máquina, converte energia em trabalho. Perfeito, pessoal? Aqui eu tenho um sistema físico, uma máquina. Ela recebe da fonte de energia uma certa potência total. Parte dessa potência total, ela converte em trabalho. Isso eu chamo de PU, potência útil. Então, potência útil é a fração da potência total que a máquina recebeu e que ela converteu em trabalho. E uma parte, devido ao atrito, tá? A máquina, ela perde consigo mesmo. É a chamada potência dissipada, certo, né? Devido ao atrito entre essas peças, por exemplo, uma parte da potência total que ela recebe, ela dissipa na forma de calor e vibração. É energia perdida, que não tem uma utilidade, entendeu? Isso eu chamo de potência dissipada. De tal forma que eu posso dizer, então, que a potência total que a máquina recebe, PT, é a soma da potência útil que ela transformou em trabalho, mais a potência dissipada. Veja o exemplo. Se a máquina receber 100 watts de potência, 30 watts ela converteu em trabalho. Então, qual é a potência total dela? 100 watts. Qual é a potência útil dela? 30 watts. E os outros 70 watts? Ela perdeu, é a chamada potência dissipada. Se você quer calcular o rendimento de uma máquina, que eu represento por essa letra grega eta, o rendimento de uma máquina é sempre a relação entre a potência útil e a potência total. A relação entre a potência útil e a potência total multiplicado por 100 vai te dar o rendimento percentual da máquina. Vamos dar um exemplo. A máquina recebeu 100 watts. Desses 30 viraram trabalho. Então eu tenho 30 watts de potência útil em cima de 100 watts que ela recebeu. Qual é a potência, o rendimento dela? Qual é a eficiência dela? 30%. 30 em cima de 100, quer dizer que ela recebeu 100 watts,
aproveitou 30 para realizar trabalho e 70 ela desperdiçou. Muito bem. Esse tópico de energia ficará para uma próxima aula nossa. Um abraço para vocês, gente, do Presuntinho.